Compensa ou não compensa investir em Transição Paulista? Agora não chama mais Transição Paulista, chama ISA Energia. Será que realmente faz sentido? Vamos analisar o último relatório que ela soltou agora, no primeiro trimestre de 2025, para a gente entender quais são os resultados da empresa, quais são os principais riscos da empresa, o que vai acontecer com a empresa em 2028, todo mundo tá falando sobre a RBSE, então se você é um acionista de Transição Paulista, de ISAE, você precisa assistir esse vídeo até o final. Se você é um acionista de Alupar, de Cemig, de Taesa, essas empresas de energia elétrica tem alguma grande participação em transmissão, cara, você realmente precisa assistir esse vídeo. Mas, antes de começar o vídeo, eu preciso te dar dois avisos importantes. Primeiro aviso é que agora começou a sair os resultados das empresas. Então você consegue perceber aqui que desde 15/4, a grande parte começou aqui no dia 24, a gente hoje está no dia 30. Então temos vários resultados de empresas que já soltaram seus relatórios. Eu tô pegando aqui Transição Paulista porque eu já fiz um vídeo recente de Vale. Inclusive, eu vou ler para vocês também o relatório de Vale aqui, porque o que a gente viu de Vale antes foi uma projeção, agora a gente tem um resultado. Então, o que eu preciso de vocês, que vocês olhem para esse calendário aqui, eu sempre vou trazer, depois de uma avaliação, hoje a gente vai fazer a avaliação de uma empresa, uma análise de uma empresa, eu sempre vou trazer quais são as empresas que já soltaram relatórios, e aí eu quero que você pause o vídeo, vai lá e pede qual que é a empresa que você quer uma análise. Ah, Léo, eu quero análise da Klepwegger. Ah, Léo, eu quero uma análise da Neo Energia. Ah, Léo, eu quero análise aí do Santander, da VEG, enfim. Se você pedir aqui embaixo o pedido que tiver mais repetições, mais like, alguma coisa do tipo, eu vou gravar o vídeo. Então é muito importante que você interaja comigo, porque às vezes eu vou lá e gravo um vídeo da Uzi Minas e ninguém quer ver o relatório da Uzi Minas, o pessoal quer ver o relatório da Gerdau. Então assim facilita para que eu possa gravar os vídeos mais importantes para vocês. E o segundo aviso, meu amigo, é que nós batemos 500 mil inscritos. Isso é uma honra, uma honra. E eu preciso te dar um presente. Na verdade, eu já tava conversando aqui com a minha equipe, o que nós ia fazer e tal. Eu pensei em trazer algum de vocês que são seguidores, trazer aqui pra minha casa, fazer um churrascão, tomar um café. Só que ia ficar meio difícil por conta da logística, eu moro no interior. Talvez a gente faça isso aí quando a gente bater 1 milhão de inscritos. E aí eu decidi te dar dois presentes. Como que vai? Então o primeiro presente você vai concorrer a um kit da geração de dividendos dos brabo. Caneca, café, caderno e marca-página. A única coisa que você precisa fazer é entrar nesse Instagram aí. Você vai fazer o seguinte, deixa eu te mostrar aqui como que você vai fazer. Ó. Você vai entrar aí no Instagram, você vai clicar aqui e vai digitar o Léo Alves. Digitando o Léo Alves, você vai cair aqui nesse Instagram, bonitão, desse caboclo bonitão aí. E aí você clica aqui para ver a última postagem, 500 mil inscritos. O que você tem que fazer aqui? Você só vai clicar para seguir o Instagram, né? Porque pelo amor de Deus, tem que estar seguindo. E aqui, ó, você vai comentar hashtag GD, hashtag GD. Pronto, só comentar isso aí e já era, meus amigos. Já tá participando. Esse é o primeiro presente que você vai concorrer. Outra coisa também que vai virar presente para vocês, nesses 500k na Word, você vai ter a possibilidade de fazer assinatura com um cupom de desconto de 20%. Se você não sabe, tá meio desligado o que é o Word, vou deixar um link aqui na descrição pra você ver tudo que tem na Word. Eu te explico do zero até o finalzinho da Word, tudo que você pode usar lá, pra que ela serve, porque que lá é excelente para você fazer suas análises. E vou deixar aqui também embaixo na descrição, o QR Code aqui, vai ter um monte de jeito de sair para o Word. O cupom de desconto que eu vou deixar para vocês é 500k. O K maiúsculo, tá? 500k. Você digita lá, você vai ter 20% de desconto. Fechou? Então, vamos voltar pro vídeo agora, que inclusive vou utilizar o Word, tomar o café na caneca da geração de dividendos e ainda vou te mostrar o livro no decorrer. Aí você vai ver tudo que você vai poder ganhar. Falou! Dito isso, a gente vai começar então com a análise de Transição Paulista. Eu sempre gosto de abrir o Word para olhar qual o ranking aquela empresa que eu estou analisando está. E normalmente, quando as empresas estão muito abaixo lá do ranking, a gente lê com um intuito mais de conhecimento do que realmente de oportunidade. Quando a gente olha para os rankings aqui, e aqui eu estou usando o ranking da minha própria mentoria, que é o ranking da geração de dividendos, onde a gente filtra as empresas através de um screening específico, você consegue perceber que a Transição Paulista em segundo lugar, cara. Olha que loucura. Será coincidência? É por isso que eu tô lendo, né? Por isso que eu tô lendo pra vocês. Então, clicando aqui, a gente tem duas opções. RI da empresa e análise avançada. A gente já vai pra análise avançada depois que a gente vai calcular o preço teto projetivo. Você vai saber qual que é o preço teto que você deve seguir aí na Transição Paulista, nas minhas premissas. Vamos aqui clicar no RI da empresa. Já vai abrir aqui o RI da empresa. E eu quero que você baixe o release. Então, para você acompanhar junto comigo aí, baixa o release de resultado do primeiro trimestre. E aqui na parte de informações financeiras, você vai clicar aqui em remuneração de acionista, beleza? Tendo o release de resultados nas suas mãos, a gente já vê alguns destaques financeiros. Preste bem atenção nisso aqui, porque nada fugiu do que estava sendo esperado para o mercado, mas tem alguns pontos importantes e um grande medo das pessoas, dos seguidores aqui lá do Instagram, um grande medo do pessoal é sobre essa receita de RBSE. Então, eu preciso que você pegue seu papelzinho, o meu caderninho da geração
geração de dividendos ficou fino, né? Tanto destacar a página, já peguei outro. Pega seu papel e sua caneta aí pra você anotar como que funciona esse negócio da RBSE, pra você literalmente entender de uma vez por todas se a Taesa tá mais arriscado que a Transmissão Paulista ou se a Transmissão Paulista tá mais arriscado que a Taesa, porque você tem que gerir o seu risco quando você vai investir na empresa, né? Então aqui nós temos uma receita líquida que cresceu, né? 2,1%. Temos PSMO, Léo, não sei o que é esse danado desse PMSO aí. É pessoal, material, serviços e operações, ou OPEX. Isso aqui é o custo operacional da empresa. Custo operacional da empresa. Então deu uma diminuidinha no custo, 5,04, ou seja, receita líquida subiu e custo diminuiu. Isso é bom, porque sobra mais EBIT. E aí o EBIT aqui foi de 9,23, uma margem EBIT de 81%, é muita coisa. Margem EBIT de 81%, a gente tem até que tomar um cafezinho. Inclusive você vai poder experimentar esse cafezinho que é absurdo de bom, absurdo de bom. Se você participar lá das premiações que vai acontecer no Instagram. Teve um lucro líquido que caiu ali 17%, inclusive, pô, esse resultado saiu ontem, depois do fechamento. A gente vai ver reflexo desse lucro líquido aqui caindo hoje. Eu tô gravando o vídeo antes da bolsa abrir. Então, você, quando você estiver assistindo esse vídeo, inclusive, você já vai ter visto a movimentação da empresa durante o dia. Abre aí, quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai abrir aí a empresa e vai ver o que vai acontecer com a empresa. Pode ser que caia, mas pode ser que fique elas por elas, porque isso aqui era um resultado já esperado, o lucro líquido já era esperado que caísse um pouquinho, tá? Mas como o mercado sempre é exagerado, não dá para prever. Aqui a gente tem um ROI que caiu também, 6%, 6 pontos percentuais, a dívida líquida subiu 50% basicamente, de um trimestre para o outro, e aí você consegue ver que o CAPEX da empresa tá aumentando pra caramba, 32% de CAPEX, investimento da empresa tá investindo pra caramba. Por quê? Por quê, né? Vamos discutir sobre isso. Aqui inclusive tem algumas partes riscadas no relatório, porque eu fiz uma live ontem com a galera da mentoria Geração de Dividendos, explicando, revisando muitos conteúdos que a gente aprende dentro da mentoria, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui são alguns pontos específicos para que o vídeo não fique muito longo e que você internalize aqui de maneira simples o principal problema da transição paulista, que inclusive muito analista discute de maneira diferente. Eu sou apenas um mero mortal aqui que tô analisando também e tenho a minha opinião sobre isso aqui. Então, olha só, receita líquida ex-RBSE. O que é esse negócio de ex-RBSE? A RBSE é um probleminha que a Transmissão Paulista teve lá em 2017, 16, 15 para trás, né? Então em 2017 ela começou a receber a RBSE e ela tá recebendo o que ela deveria ter recebido em 2014, 2015, 2016. Então é como se ela não tivesse recebendo o que era justo. Aí ela entrou na justiça, brigou para receber o que era justo, para poder realmente a ANEEL, o governo, pagar aquela depreciação que ela estava investindo, mas não estava recebendo o retorno sobre isso. E aí ela ganhou isso na justiça e agora está sendo paga através dessa forma da RBSE. Beleza, Léo, por que é um problema? Porque aqui a gente tem aquela receita que a gente viu lá que aumentou. Olha só, a receita de 1,1 bilhão. Só que perceba, a composição dessa receita é praticamente 50% de RBSE. 516 milhões vem de RBSE. Isso aqui não é um negócio recorrente. A RBSE não é um negócio recorrente. Vai acabar. Tem data para acabar. 2028 eu vou te mostrar o gráfico ali para você entender o que vai acontecer. Então, imagina só o que vai acontecer se essa receita aqui, que é o que vem das RAPs, que são as receitas anuais permitidas, que é o que realmente a Transmissão Paulista faz, porque a Transmissão Paulista ela não é uma empresa que é recebedora de multas. Qual que é o core business da Transmissão Paulista? Qual que é o core business? O que a Energias Brasil faz para ganhar dinheiro? Transmite energia. Não é receber multa. Isso é só algo extraordinário. É algo não recorrente, que vai durar durante um tempo. Então qual que é o problema que a gente tem aqui? Quando a gente tiver no primeiro trimestre de 2028, não teremos mais as receitas RBSE. A gente terá só a receita que vem do operacional da empresa. E aí, perceba, o operacional da empresa tem que subir até 2028 para poder ficar pelo menos isso aqui, pelo menos o que já é hoje, porque a RBSE vai sair, a RBSE não vai mais existir. E aí você consegue perceber, inclusive, que uma das grandes críticas na Transmissão Paulista era que do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024, a receita operacional quase não cresceu, ficou 500, se eu não me engano, 512 milhões. E agora a receita do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025 cresceu consideravelmente, né? Praticamente 100 milhões. Da onde que está vindo esse aumento de receita? Como que uma empresa de transmissão pode aumentar a sua receita? E a gente vai discutir sobre isso nesse vídeo, inclusive
inclusive uma vantagem competitiva que só a Transição Paulista tem, né? Que na verdade ela executa isso de maneira extraordinária. Então, beleza, você já anotou aí no seu resuminho que a Transição Paulista tem suas duas principais concorrentes, que é a Taesa, que é a Alupar, e que quando você vai investir numa empresa de transmissora, você tem que olhar as três e você começa a anotar os problemas e vantagens de cada uma. A gente tá olhando aqui agora Transmissão Paulista, os resultados da Taesa, vamos ver quanto que vai sair o resultado da Taesa aqui? O resultado da Taesa vai sair dia 8/5, na semana que vem a gente vai ter aí relatório da Taesa, provavelmente, se vocês pedirem, e o relatório da Alupar vai sair lá mais pra frente, então, né? Mas a gente vai ler também e a gente vai fazer uma comparação das três empresas. Mas o que é importante aqui é que você tem que olhar os problemas de cada uma delas. E o principal problema, e agora você vai anotar na segunda linha do seu resumo, que o principal problema da Transição Paulista é literalmente essa receita líquida dela. É como se metade do resultado da empresa fosse da RBSE. E qual que é o problema disso? Vamos descer lá na parte da RBSE. Perceba, essa aqui é a composição da receita da RAP ciclo 24/25. Você consegue perceber que aqui a gente tem algumas divisões. Essa parte de 16% são concessões licitadas, mas que ainda estão em construção, tá? Estão em construção ainda. Então, uma coisa que ela arrematou leilão e que ainda não terminou de construir. Uma das formas das empresas transmissoras aumentarem a sua receita, porque tem que aumentar a receita se você quer que a empresa cresça, tem que aumentar a receita, certo? Como que é uma das formas da empresa crescer receita, a empresa de transmissão? Ela vai lá na ANEEL, quando a ANEEL vai fazer um leilão de transmissão, e aí ela arremata esse leilão para poder conseguir construir linhas de transmissão. Então, é o que a gente chama de projetos Greenfields, que são aqueles projetos que você vai subir do zero, aquele projeto, você vai construir o poste, vai passar os fios, você vai fazer a linha de transmissão. E também tem concessões, onde você contrata lá na ANEEL, arremata o leilão, de coisas que já, de transmissões que já existem, mas que precisam de melhorias, precisa trocar a fiação, porque agora precisa passar mais energia, porque era a mesma linha de transmissão, só que agora precisa de mais energia, precisa de mais subsidiárias, precisa de melhorias dentro da linha. Então, primeira forma de aumentar a receita de uma empresa é literalmente arrematando os lotes da ANEEL. E aí, quando você arremata os lotes da ANEEL, você tem 5 anos para construir essas linhas de transmissão, para deixar essas linhas energizadas. E aqui uma parte, 16%, está em construção. Os outros 27% está operacionalizada, ou seja, já está energizada, foi projetos que ela vem construindo desde 2017, e esses projetos desde 2017 já estão energizados, já estão gerando dinheiro para nós que somos acionistas para a empresa. Depois a gente tem aqui mais da metade, né, 57% da concessão paulista. Por isso que a Transição Paulista chama Transição Paulista, porque ela tinha uma RAP gigantesca, uma linha de transição gigantesca, que era realmente ali em São Paulo. Então, por isso ficou Transição Paulista. Aí agora, como ela tá arrematando os novos lotes fora de São Paulo, por isso que ela quis trocar o nome dela, ao invés de TRPL, ISAE, Energias Brasil, ao invés de Transição Paulista apenas. Só que perceba, a composição dessa receita, dessa RAP, é 1,5 bilhão realmente do crescimento orgânico, que é a RAP que ela recebe, a receita operacional dela mesmo, e o que ela ganha e vai aumentando através dos reforços e melhorias, que a gente vai falar sobre isso aqui também. E o restante, ó, 2,1 bilhão, 33% da receita do ciclo de 2024-25 é de RBSE. Léo, eu posso investir numa empresa que depende de um resultado que não é recorrente? Depende do preço. Tudo depende do preço. Então aqui a gente precisa entender o que vai acontecer com essa RBSE. E lá na página 31 do release, você precisa abrir aí pra você ir anotando, né? Eu até aconselho que você imprima, cara. Enquanto você não gastar papel pra você aprender, você não vai aprender direito. E eu tô aqui me esforçando, dando 320% pra te ensinar. A única coisa que eu te peço é que você deixe o like no vídeo aí e se inscreva, porque agora que nós batemos 500 mil, nova meta é 1 milhão agora. Agora nós temos que chegar no 1 milhão antes desse ano acabar. Preciso de sua ajuda. Olha aqui a gente consegue ver o fluxo de recebimento da RBSE. Então começou ali, ó, em 2017, e aí isso foi dividido em 10 anos de recebimento, tá? 10 anos de recebimento. Só que a RBSE, ela é dividida em dois componentes, ó, componente econômico, que vai durar até o final da concessão, e o componente financeiro. Só que o componente econômico, ele é ajustado e a partir de 2028 ele vai representar apenas 353 milhões. Inclusive ele vai caindo, você consegue ver que aqui que o componente econômico ele veio caindo, ó, 1 bilhão, 900, veio caindo, agora tá 555 milhões e em 2028 ele vai cair mais. Só que perceba, esses 1,5 bilhão que é de componente financeiro da RBSE, ele acaba em 2028. Então, de alguma forma, a empresa tem que dar um jeito, de aumentar a receita dela em 1,5 bilhões de reais antes de 2028. Por quê? Porque
em 2028 essa receita vai cair, e se ela deixar cair, a receita diminui, o lucro diminui, o dividendo diminui, e aí a empresa vai cair de preço, certo? Então, para ela defender esse preço que ela está cotada hoje, de 22, 23 reais, ela precisa pelo menos, manter a receita lá em 2028. Essa é a grande preocupação da Transição Paulista. E agora eu vou dar a minha opinião aqui sobre o que pode acontecer, porque já vi o CFO da empresa, o CEO da empresa falando a respeito disso, e isso não é tanto assim uma preocupação para eles, conforme o que eles estão planejando pela Transição Paulista. A Transição Paulista, ela tem um efeito que é muito competitivo dentro dela, ela tem uma vantagem competitiva, que são os reforços e melhorias. Dentro da principal concessão dela, imagina, 59% da receita da Transição Paulista vem apenas de uma concessão. Ela tem 35 concessões. Então imagina só, olha que loucura. Uma concessão é 59% da receita, as outras 34 concessões é 41% da receita. Então essa concessão que é muito importante, que é a concessão ali paulista. E aí, essa concessão paulista já tem muito tempo que tá nas mãos da transmissão. Ela já tem sinergia, ela já conhece, ela já vê como que funciona. E inclusive é uma linha de transmissão velha. Como assim, Léo? Velha? Pois é, existe transformador. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Existem transformadores lá, e isso não sou eu que tô falando, o próprio CEO, o CFO falou sobre isso. Existem transformadores lá da década de 60, 70, que precisam ser melhorados. Numa linha de transição que antes era programado para passar, exemplo didático e ridículo para você entender, era para passar 1000 kWh, agora tá precisando passar 3000 kWh. Só que o cabeamento, o transformador que tá ali naquela linha de transição, só aguenta 1000. Então como é que vamos passar 3000? Melhoria. Então, existe uma forma da Transição Paulista aumentar a sua receita através desses reforços e melhorias, que as outras empresas não têm tanta capacidade assim de aumentar a sua receita. Por quê? Porque 59% da receita da Transição Paulista vem dessa concessão que precisa e que demanda reforço e melhoria. As outras empresas são muito mais diluídas, grandes projetos que são construídos recentes, então não tem tanta necessidade assim de reforço e melhoria quanto aqui no caso da Transição Paulista. Se a gente volta aqui um pouquinho para entender quais são os investimentos que a Transição Paulista está fazendo, a gente vê dois projetos de investimento. São os projetos Greenfield, que são literalmente os investimentos para a construção das novas linhas de transição, né? Então um postinho ligando no outro, você gostou aqui, né? Na minha linha de transmissão. Um postinho ligando no outro, é esse projeto Greenfield aí, que tem um investimento absurdo, né? Primeiro trimestre ali, você vê aqui quanto o CAPEX está aumentando, né? 272 milhões a mais de CAPEX. E tem os reforços e melhorias, que também estão aumentando. E aí o próprio CFO falou o seguinte: nós temos uma projeção de 5,5 bilhões de investimento até 2028 para melhorias, reforços e melhorias. E o ROI disso aí vai ser em torno de 12 a 17%, que é a RAP, que é o que ela vai receber, barra o CAPEX, que é o que ela vai investir. Gira em torno de 12 a 17%. Se a gente pegar uma média disso aí, dá 14,5%, tá? 14,5%. Vezes os 5,5 bi, cara, a gente terá um incremento só dos reforços e melhorias de receita, um incremento de 792 milhões de reais. Opa, peraí, calma, tá começando a ficar interessante. Não, peraí, você me disse que a RBSE vai cair lá em 2028 e vai cair a receita violentamente de 1,5 bi. Beleza, vai cair. Só que essa RBSE que tá caindo, parte 75% ela paga de dividendo, né? O resultado dela, 75% do lucro regulatório ela tá pagando dividendo. A gente vai até calcular o preço teto projetivo, quanto que você vai receber de dividendos nesses próximos anos. Mas os outros 25% ela pega essa RBSE, pega o resultado da RAP mesmo, operacional dela, e investe. Esses investimentos, parte está indo em melhoria, parte está indo em Greenfield, construção de novas linhas de transmissões, e aí aqui, só na parte de melhoria, eu vou ter praticamente 800 milhões. Ou seja, desses 1,5 bi, agora só preciso correr atrás de mais 800 milhões, porque só com as melhorias eu vou conseguir 800 milhões. Então, só preciso correr atrás de mais 800 milhões para poder ficar igual, ficar elas por elas, 700, 800 milhões para poder ficar elas por elas, beleza? Beleza, Léo, entendi. Então, vamos ver esses projetos Greenfield, porque os projetos Greenfield, eles não têm tanto retorno assim como tem os reforços e melhorias. São projetos específicos. Aqui você consegue ver, inclusive, desconsidera esses rabiscos aqui, que esses rabiscos estavam conversando com os alunos, mas aqui você consegue ver, ó, desde 2021, o quanto vem subindo os investimentos em reforços e melhorias. Olha que loucura. Pô, lá em 2021 foi 367 milhões. Agora, no primeiro trimestre de 2025, foi 300 milhões. Se isso aqui só se replicar, vamos supor que só invista 300 milhões nos próximos trimestres também. Já vai dar mais 1,2 bi. Aí 1,2 bi esse ano, mais 1,2
1.2 bi ano que vem, mais outro 1.2 bi, mais outro 1.2 bi. Pô, só aí já deu 4.8 bi. A projeção é 5.5 bilhões, né? Tá ali, ó. Projeção 5.5 bilhões até 2028, 2029. Beleza? Então, entendemos uma parte aqui que metade do problema foi resolvido. E o outro metade do problema? A outra metade do problema vai ser resolvido com isso aqui, ó. A companhia tem 6 projetos Greenfield em execução para, olha só isso aqui, ó, aproximadamente 7.5 bilhões, que vai dar um resultado de 978 milhões. Opa, peraí, então, Léo, tô começando a entender. Dos reforços e melhorias, eu vou ter um incremento de 797 pela conta básica que a gente fez, milhões, isso aqui, lá em 2028, né? Isso é uma projeção para 2028. E nos projetos Greenfield, eu vou colocar aqui, ó, GF, nos projetos Greenfield eu vou ter um aumento, um incremento de 978 milhões lá em 2028. Então, lá em 2028 eu vou ter um aumento, eu vou considerar aqui aproximado, tá? 1.8 bi. O que vai cair? Vai cair 1.5 bi e vai subir 1.8 bi. Ou seja, vamos ter ali um incremento basicamente de 300 milhões de receita. Então, a empresa não só vai conseguir manter, como vai aumentar um pouquinho. Agora é lógico, lembra, isso aqui são investimentos que estão sendo feitos no decorrer do ano. Então, esses 797 milhões, ele vai acumular lá em 2028. Mas, por exemplo, neste ano, já temos uma RAP que vai aumentar. Nos projetos Greenfield, não são todos que vão ser entregues lá em 2028. Aqui a gente tem uma tabelinha de quando vai ser entregue, ó. Em março de 2026, no ano de 2026, 2027, a gente já tem várias RAPs que vão ser incrementadas. Lá no final, em 2028, lá finalzinho de 2028, março de 2029, a gente já tem 978 milhões que serão adicionados. Mas você consegue perceber que a RAP ela vai subindo mais um pouquinho. Então, aqui a gente vai ver esse gráfico aqui da RBSE e da receita que vem da parte RAP operacional mesmo. A gente vai ver mais ou menos assim um gráfico, ó. No próximo ano, a gente vai ver aqui 516 de RBSE, 700 de receita líquida operacional. Aí no próximo ano, a gente vai ver, ó, 516 de RBSE. Vamos ver aqui 800. Tô supondo que vai aumentar 100 milhões por ano, tá? Só para poder ficar didático aqui. Onde vai chegar ali 2028, que vai ser o último ano da RBSE, 516. E aqui já vai estar na casa ali dos 1 milhão, por exemplo, 1 milhão e 200. E aí em 2029 vai secar a RBSE, então não vai ter nada de RBSE. E teoricamente os projetos serão entregues e vai ter ali 1.8 bi de receita operacional líquida. Que aí isso aqui é recorrente. Aí isso aqui eu não dependo de uma multa, de um recebimento de componentes financeiros para poder gerar receita para o meu acionista. E é isso que a empresa está querendo fazer. O CEO falou assim, ó, galera, nós estamos recebendo esse dinheiro da RBSE, que é uma coisa que a gente deveria ter recebido já, e a gente está usando esse dinheiro para investir. É como se fosse, vou desenhar aqui para ficar bem didático para você, é como se fosse assim, ó. A gente tem 3 períodos muito específicos para a transição paulista. Se você aprender isso aqui agora, o vídeo está completo para você. A gente tem 3 períodos bem específicos da transição paulista. 2017, a gente tem outro período aqui, ó, 2028, tá? 2028. Como que era a receita? Aí vamos falar aqui apenas da receita, tá? Apenas da receita líquida aqui da empresa. Como que era a receita antes de 2027? Ela recebia menos do que ela deveria receber. O que ela deveria receber era X, tá? Isso aqui era a receita que ela deveria receber. Só que ela estava recebendo X dividido por 2, metade. Vou até colocar aqui, ó, X dividido por 2, não. Vou colocar aqui, ó, 0,5X. Por quê? Porque teve problema com a Dilma lá, não sei se vocês lembram como que tava funcionando. E aí foi barrada a depreciação, ela não recebia o que ela deveria estar recebendo. Depois de 2017, que ela ganhou ali na justiça, ela, pô, o que eu deveria receber eu não estava recebendo. Eu preciso receber o que eu deveria receber. Eu trabalho lá 12 horas e recebo só por 6 horas? Não, não dá certo não. Aí agora a justiça falou assim, não, vamos te pagar 6 horas lá que você estava trabalhando e não estava recebendo. E aí você continua trabalhando 12 horas. Só que agora você vai trabalhar 12 horas e vai receber 18 horas, porque você recebe pelas 12 horas que você está trabalhando, mas as 6 horas que você deveria ter recebido não recebeu. Então aqui, na verdade, qual que era a receita que deveria ser a padrão? A receita que deveria ser padrão aqui de 2017 a 2028. A receita padrão deveria ser X, só que ela estava recebendo o X mais o meio X ali que ela deveria receber nesse ano e não estava recebendo. Então aqui, ó, a gente tem 2 componentes de receita. A receita aqui realmente vem da receita líquida e o componente que é a receita da RBSE, que é o componente do pagamento ali que estava vindo. E aí, preste atenção, isso aqui vai acontecer, né? Essa receita vai ficar assim, e aí depois, em 2028, vai acabar esse saldo de hora extra. Vai acabar. E aí, qual seria a receita aqui a partir de 2028? Porque aqui foi 0,5x, aqui foi 1,5x, a receita tá inflada. Em 2028, qual vai ser a receita normal? Tem que ser X. Ou seja, teoricamente iria cair. Só que esse a mais que a Transmissão Paulista está recebendo, ela está investindo justamente para poder, em 12 horas, continuar trabalhando 12 horas, ela receba mais. Ou seja, ela quer continuar recebendo o equivalente a 1,5x, só que sem depender dessas horas extras agora. Então ela quer continuar mantendo ali essa receita alta.
Então você está investindo numa empresa agora que já está tendo resultados que terá lá em 2028 e ela já está precificada agora ao preço que ela deveria custar lá em 2028, que seria esse 1,5x. E aí quais são os perigos? Chegar a 2028, num período de spread, onde a empresa ainda não conseguiu entregar os projetos, que a empresa ainda não conseguiu otimizar a receita e passar um período sem a receita de 1,5x, passar aquele período da receita de X mesmo. E aí a cotação cai. Então você tem que olhar se você está disposto a correr esse risco ou não. Porque até 2028 tá tudo certo com a empresa. Não tem problema nenhum, ela vai melhorando. Porque além da RBSE, ela vai melhorando com os projetos que elas vão entregando. Vai ter período de endividamento. A CFO, inclusive, falou que em 2027, ano que vem não, né? Daqui 2 anos, a gente vai ter o pico de alavancagem da Transição Paulista, que a dívida líquida sobre o EBITDA vai chegar a bater 4. Ou seja, é esperado endividamento da empresa, porque ela está investindo pra caramba. É esperado sim que ela não diminua os dividendos, que ela continue pagando 75% ali do lucro líquido regulatório, que isso é uma política de dividendos que ela falou que vai tentar manter o máximo possível, então a gente pode esperar isso, só que você consegue entender que corre o risco lá em 2028, de 2028 até 2029, que é a implantação da retirada da RBSE e a implantação de todas as RAPs operacionais mesmo, pô, ela pode sofrer ali um pouquinho, e provavelmente o mercado vai jogar um pouquinho para baixo. Então, você está disposto a sofrer essa oscilação? Você está disposto a, quando cair, você comprar mais? Ou você está investindo na Transição Paulista só com essa tese aqui de ganhar uns 1,5x e quando chegar a próxima 2028 você vai vender? Porque pense que muita gente vai fazer isso, né? Se o povo também tá com o mesmo medo, com a mesma ideia que você. Não acho que a Transição Paulista é uma empresa ruim, não acho que ela vai sofrer tanto. A minha sincera opinião é que ela vai conseguir manter e até aumentar. Ali a gente fez algumas continhas básicas de cabeça aqui, né? Coisa de padaria. Vai conseguir aumentar 300 milhões essa receita. O que você tem que pensar é o seguinte: será que as outras empresas, porque eu vou investir desde agora, vou passar por uma alavancagem alta, para lá em 2028 eu subir 300 milhões da minha receita. Quanto que é 300 milhões de receita a mais do que a receita que eu já consigo ter hoje? Quanto que é? Se a gente deixar lá nas últimas páginas do release, a gente terá 3 documentos muito importantes, que inclusive eu rabisquei pra caramba aqui para ensinar os alunos a revisar algumas coisas com eles, que é balanço patrimonial, fluxo de caixa e a DRE da empresa. Muita coisa aqui que você tem que saber, né? E aqui a gente consegue ver a receita do primeiro trimestre, receita operacional bruta do primeiro trimestre. A gente olha para a receita operacional líquida do primeiro trimestre, a gente pega esse valor aqui de 1,1 bilhão, que se a gente multiplicar isso aqui vezes os 4 trimestres, a gente tem aí em torno de 5 bilhões de receita. Quanto que 300 milhões, que é o aumento que eu estou projetando lá para 2028, representa disso? 10%? 15% da receita operacional bruta? Se a gente olha para o regulatório, eu estou olhando, se a gente olha lá para o IFRS, essa receita sobe um pouquinho. Nos resultados de transmissão, a gente sabe que tem o resultado regulatório e o IFRS. Então é importante que você saiba a diferença das duas, já expliquei isso aqui no canal. Perceba, a receita operacional líquida foi de 2,4 bi. Se a gente joga isso para o ano, só multiplicando vezes 4, vai dar aí em torno de 9,5 bi. O certo é você fazer através do regulatório. Então, a gente está especulando um aumento de receita de 10, 15% em 2028. Aí, agora a análise que você tem que fazer para escolher entre Transição Paulista e outro, porque a Transição Paulista não é ruim, você entendeu que não é ruim? A gente só precisa entender se existe outra melhor. E aí, qual que é a análise que você tem que fazer? Será que a Taesa vai conseguir crescer mais de 15% da receita, com o mesmo tanto de alavancagem? Será que a Taesa ela vai conseguir, lá em 2028, estar melhor do que a Transição Paulista ou não? Porque essa é a análise que a gente tem que fazer. Porque se a Taesa tiver crescer 30% de receita lá em 2028, pô, pra que eu vou comprar a Transição Paulista? Mesmo que ela tenha perspectivas boas, não tá ruim não. Mas se a Taesa estiver melhor, se a Lopar estiver melhor, se a Cemig estiver melhor, então aqui é custo de oportunidade. Se você investe em Transição Paulista, você tá deixando de investir em outras. Então, quando você escolhe investir numa ação, você não tá tomando uma única escolha, você tá tomando múltiplas escolhas. Tô investindo nessa, mas eu tô deixando de investir em várias. Por isso que você tem que aprender a analisar. Por isso que eu tenho aqui todo dia de peito aberto a analisar junto com você. E a única coisa que eu te peço de volta é o like no vídeo, né? Não custa nada. Eu passei aqui 2 horas lendo, estudando sobre RBSE, mais umas 2, 3 horas lendo relatórios do CFO, tentando melhorar a minha análise crítica para poder trazer aqui de maneira mais resumida. Passei 3 horas de live ali com os alunos, analisando junto com eles. Então, pô, imagina, pra construção desse vídeo aqui foi umas 10 horas, sem contar as edições, né, que ainda vai ter. Então, deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Vamos calcular o preço teto projetivo agora? Então, aqui para calcular o preço teto projetivo, vou usar o Word, que é a minha plataforma de análise avançada, e o negócio tá ficando cada vez melhor. O negócio tá ficando loucura. Aqui você já consegue ver ranqueamento de empresas, o que está a maior oportunidade, pagando mais descontado, menos endividado e tal. E aqui a gente, olhando na Transição Paulista, eu vou clicar aqui em análise avançada, e aí vai te levar para essa página aqui, onde você terá algumas informações importantes. Aqui você consegue ver o valor eixo Bazin, preço teto Graham, valor eixo Peter Lynch, e aqui embaixo a gente tem uma projeção de preço teto projetivo. E agora eu adicionei aqui uma nova funcionalidade, onde todo o preço teto que eu calcular aqui junto com vocês, ele vai ficar gravado aqui para vocês. Então você que é assinante aí do Award, quando você entrar aqui na sua conta, você vai poder calcular o seu preço teto e vai chegar no seu resultado aqui
de preço-teto, mas você vai ter o meu preço-teto ali também. Lógico que não é recomendação de compra, não é recomendação de investimento, nada do tipo, mas só para você ver qual foi a análise que a gente fez. Você vai conseguir ver aqui quais são as minhas premissas, o que eu usei de payout. Aqui tá igual, né? Porque eu tô usando a minha própria conta. Mas no seu caso aqui, se você quiser simular um outro payout, um outro lucro projetivo, um outro yield mínimo, você vai ter a comparação do seu preço-teto com o meu preço-teto. Então aqui, como que eu simulei esse preço-teto projetivo, tá? Ela paga 75% de payout do lucro líquido regulatório. O que eu fiz aqui? Eu peguei o próprio lucro líquido regulatório da empresa desse trimestre, fiz uma projeção conservadora, replicando esse lucro líquido para os próximos 4 trimestres e depois aumentei um crescimento de receita esperado ali. A gente tem crescimento de receita esperado neste ano apenas de reforço e melhoria, porque não será entregue nenhum outro projeto energizado esse ano. Os 6 projetos Greenfield, eles serão entregues no ano que vem. Então, ano que vem a gente terá um preço-teto projetivo melhor, mas agora a gente tem que projetar dessa forma. Então, como que eu fiz? Eu fui lá na DRE da empresa, olhei o lucro líquido da empresa, o lucro líquido regulatório, porque ela paga dividendos através do lucro líquido regulatório. Então, eu peguei lá, ó, 337 milhões, 353 vezes 4, para poder ver o quanto que vai pagar no ano, tá? Então aqui, quanto que vai pagar no ano, Léo? De maneira conservadora, porque normalmente o primeiro trimestre ele vem um pouquinho menos de lucro mesmo, mas de maneira conservadora, vai pagar ali 1,3 bi de lucro líquido. Então, o lucro líquido da empresa sendo de 1,3 bi, um preço-teto projetivo de 75%, a gente já tem algumas projeções. Ó, vamos pegar esse número aqui, vou colocar lá na Word, só para você entender aqui o que a gente fez. Ó. Eu peguei esse lucro líquido, que com 75% de payout já estaria em um preço-teto de R$25. Hoje ela está cotada a 23,42, então tem uma margem de segurança de 9%. Mas eu coloquei aqui um crescimento projetivo, aqui você consegue ir adicionando aqui o crescimento projetivo, ficou bem legal essa ferramenta aqui. Consegue, eu acho que ela vai subir 6% de lucro neste ano. Eu acho que ela vai subir 10% de lucro esse ano. Eu acho que ela vai subir 8%. Aqui eu projetei 6% de lucro de maneira conservadora e aí ficou aqui no preço-teto de 27,14, tá? Então vai ficar salvo aí para vocês. Todo mundo que for assinante consegue ver todos os meus preços-tetos, né? Se você entrar numa empresa aí que eu já calculei preço-teto em alguma vez na minha vida, por exemplo, a Pomo, eu fiz uma live com os alunos e a gente calculou o preço-teto da Pomo, tá 7,83. Tem uma margem de segurança alta. Tem que entender a análise, lógico, né? Você precisa entender a análise, mas aqui você vai ver as premissas e isso em todas as empresas que eu fizer análise, todas as empresas que eu fizer. É lógico que vai ter empresas que eu não vou analisar e aí não vai ter o meu preço-teto projetivo aqui na plataforma para você conferir, mas sempre que eu analisar uma empresa, você terá o preço-teto aqui para conferir. E em breve terá novidades absurdas da Ward. Então aproveita esse presente aí dos 500 mil inscritos, assiste esse vídeo que tá na descrição aí, que eu ensino tudo que tem dentro da Ward, mostro tudo que tem dentro da Ward, quais são as funcionalidades, quais são os projetos, por que você deveria ser um assinante da Ward, que senão você vai vacilar, porque existe um negócio chamado direito adquirido. Se você compra um negócio hoje a R$19,90 e aí eu adiciono ali um monte de coisa e agora a assinatura é R$49,90, pô, você tem o direito adquirido, você vai pagar R$19,90 ali daquele período da assinatura que você teve. Então aproveite que eu tô te falando, o negócio vai valorizar, viu? O negócio vai valorizar. E vocês aqui, por me honrarem e se inscreverem no canal, sou muito grato a Papai do Céu por tudo isso que ele me possibilitou ver, e os comentários aqui dos canais são todos comentários muito bons, né? Nunca vi um canal que abençoa tanto assim a pessoa que grava. Vocês me abençoam tanto, todo comentário, todo vídeo tem Deus te abençoe, Léo, e eu recebo essa bênção aí de Deus, de vocês. Muito obrigado. Continue orando por mim aí, para que eu possa gravar cada vez vídeos melhores para vocês, beleza? Não esquece lá no Instagram para você concorrer também ao kit da geração de dividendos. Cafezinho, caneca, caderno, o negócio aí, qualquer lugar no Brasil, se você ganhar, é seu. Tamo junto. Falou, até o próximo vídeo.